Apresento uma saudação muito cordial a quem segue esta apresentação do 11F, edição de 2022, também em nome da Graça e do Carlos. É já a quarta geração de um projeto que se iniciou há 2 décadas e cuja aceitação tem sido crescente. Quero, com muito gosto, usar esta excelente oportunidade para dirigir uma palavra de agradecimento a quem nos confiou no ano passado, escolhendo o 10F. Este 11F tem características semelhantes ao 10F, pois é um projeto de continuidade. O manual e o caderno de exercícios e problemas são diferenciados para o aluno e para o professor. E o projeto inclui ainda o caderno de apoio ao professor, exclusivo do professor, da autoria dos nossos revisores, Carlos Portela e Rogério Nogueira. Este é o material em papel que está também acessível em versão digital na aula digital. Para além deste material, a aula digital inclui um vasto repositório de numerosos recursos que complementam o projeto. Abrimos com um bonito separador, alusivo ao domínio mecânica, e com vídeo de introdução ao tema, de que apresentamos aqui alguns excertos. A física permite estudar movimentos e a prática de BTT é um bom exemplo em que vemos a física em ação. Num festival de acrobacia aérea, alguns aviões deslocam-se em linha reta, enquanto outros descrevem curvas. Os movimentos podem ser retilíneos ou curvilíneos. Uma corrida de 100 metros também exemplifica um movimento retilíneo. Mas a física está presente em todos os desportos. No voleibol tem de haver uma força para que a velocidade na bola varie. Um tipo especial de movimento curvilíneo é o movimento circular uniforme, que ocorre, por exemplo, nas rodas de uma bicicleta ou num carrossel de uma feira. Qualquer um destes movimentos obedece às leis de Newton. O texto inaugural foi tornado mais atual, por exemplo, já com uma referência ao telescópio espacial James Webb. A seguir vem uma página típica de introdução de subdomínio, com indicação dos conceitos-chave e dos recursos digitais. Mantemos muito do anterior 11F. Um manual que foi certificado pela Sociedade Portuguesa de Física, simplificando e clarificando a linguagem. Tal como as edições anteriores foram sempre fiéis ao programa e metas curriculares, o novo manual é rigoroso cumpridor das aprendizagens essenciais. Relativamente a este aspecto, o nosso passado fala por nós. Mantemos as notas laterais com a definição de conceitos e remissões para as atividades laboratoriais, bem como destaques com a síntese das ideias essenciais. A rúbrica Física e Sociedade mantém-se, procurando-se com ela introduzir a discussão de temas atuais diretamente ligados aos assuntos abordados, neste caso, sobre a internet das coisas. Nesta nova edição, não podia também faltar uma referência explícita ao 5G, uma tecnologia que vai transformar as nossas vidas. Para além disso, temos muitas propostas de atividades práticas ou simplesmente de pesquisa, com forte apoio na aula digital, onde se destacam os vídeos, as animações, os simuladores. Esta é sob a interferência de ondas e conhecida de muitos, pois trata-se de uma simulação da FET, Universidade do Colorado. A Lei Educação adquiriu este recurso, pelo que a versão com os textos em português passa a estar residente nos servidores da editora. Não vale a pena inventar a roda quando a roda já inventada funciona e funciona bem. As bonitas páginas duplas mantêm-se com um aspecto gráfico mais apelativo e informação atualizada. No final de cada tópico há uma questão resolvida com detalhe. Segue-se depois um bloco de página inteira de questões propostas. Na banda lateral da edição do professor, temos a solução das questões propostas, sendo que as resoluções detalhadas estão no final
em ambas as edições. Os blocos de questões propostas, à semelhança do que fizemos com o 10F, são um significativo elemento diferenciador relativamente às edições anteriores. Uma boa parte do manual diz respeito a questões e sua resolução. Um subdomínio termina sempre com um resumo de uma página a que chamamos o essencial. No final de cada subdomínio, continua a haver um conjunto de mais questões e também aqui disponibilizamos para o professor as soluções na banda lateral. Não é possível, por razões de espaço, apresentar aqui as resoluções. Elas estarão nas duas edições, no final do manual, logo a seguir à resolução das questões propostas. Na edição do professor, há a indicação das questões que consideramos terem maior grau de dificuldade e remissões para o caderno de apoio ao professor. Há questões relativas às atividades laboratoriais e há questões globais que procuram misturar vários assuntos. As questões de resposta fechada podem também ser resolvidas de modo interativo na aula digital. Este projeto providencia um forte apoio à atividade laboratorial que continua a aparecer dividida em 3 partes: questões pré-laboratoriais, trabalho laboratorial e questões pós-laboratoriais. Este apoio está na aula digital, na forma de animações, atividades, quizzes e outros materiais específicos para o professor. Mas também está no caderno de apoio ao professor, que se constitui um precioso auxiliar no trabalho laboratorial. O caderno de exercícios e problemas cresceu em número de exercícios relativamente ao projeto anterior e continua organizado por subdomínios. Abrimos sempre com uma página de resumo e terminamos com um conjunto de questões globais. As resoluções detalhadas encontram-se no final. O caderno de apoio ao professor apresenta planificações e muito material relativo à avaliação. E ainda sugestões que visam o aprofundamento do espírito crítico e criativo e o desenvolvimento de trabalho colaborativo de cariz interdisciplinar, mobilizando diferentes áreas de competência do perfil do aluno. Não faltam também conteúdos de apoio à utilização dos recursos digitais, em particular aplicações gratuitas para telemóveis e computadores. Ainda sobre a aula digital, disponível online e offline, está aqui linkado o vasto conjunto de recursos que são colocados à disposição e que, estamos certos, irão ser muito apreciados por todos. São estas as características do 11F, gêmeo do 11Q. Esperamos que este renovado projeto continue a merecer a vossa confiança e continue a ser a escolha segura. Muito obrigado. Já imaginou como seria ter num só lugar tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras? Com o 11F, isso já é possível. Descubra como. No início de cada domínio, encontra aberturas dinâmicas, acessíveis através de QR Code e que permitem antever e motivar para os conteúdos a estudar. Num festival de acrobacia aérea, alguns aviões deslocam-se em linha reta, enquanto outros descrevem curvas. Os movimentos podem ser retilíneos ou curvilíneos. Todos os conteúdos podem ser explorados através de apresentações e animações que esclarecem os principais conceitos e podem ser usadas em sala de aula ou no estudo autónomo do aluno. Alguns espectroscópios usam o fenómeno da difração para obter, por exemplo, espectros de emissão atômicos. Vídeos Física no dia-a-dia, com exemplos reais de aplicação da física que evidenciam a importância do seu estudo. E simuladores que permitem a manipulação de um conjunto de variáveis e ajudam a compreender propriedades ou relações importantes. Para o apoiar na realização das atividades laboratoriais, tem à sua disposição vídeos que permitem acompanhar ou rever a realização de todas as atividades passo a passo e que, exclusivamente para o professor, incluem o tratamento dos resultados. Apresentações com todo o procedimento e resposta às questões teórico-práticas.
Resoluções passo a passo de exercícios que seguem o modelo de exame nacional para avaliar a componente experimental e atividades interativas com dicas e correção automática que permitem que os alunos apliquem as principais conclusões da atividade. Para consolidar as aprendizagens e apoiar desde já os seus alunos na preparação para o Exame Nacional, o 11F disponibiliza ainda resoluções passo a passo e exercícios interativos com dicas e explicações animadas que apoiam o aluno no seu estudo autónomo, Kahoots e quizzes com explicações imediatas que ajudam a esclarecer as dúvidas, dicas importantes a ter em consideração na resolução de questões de exame de cada um dos domínios. Alguns dados estão subentendidos no texto. Neste exemplo, a expressão "foi abandonado" significa que a velocidade inicial do corpo é nula, é zero. E um simulador de exames que gera provas com questões que seguem a mesma estrutura do Exame Nacional, com soluções ou cenários de resposta e que permite a seleção de conteúdos dos 10º e 11º anos. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas formativas, questões de aula, mini-testes e testes, entre outros documentos de apoio à avaliação, que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da aula digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.11f.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! O meu nome é João Paiva, com muito gosto apresento o projeto 11Q, em nome também da Maria Goretti Matos, da Carla Moraes e do Carlos Filhais, um projeto que teve a revisão científica do nosso colega Sérgio Rodrigues, da Universidade de Coimbra, a quem agradecemos. O projeto 11Q é um projeto de continuidade em relação ao projeto anterior, 10Q, que obviamente entra no coração dos tópicos do 11º ano de Química. O primeiro tópico do 11º ano de Química prende-se com as reações químicas, como não podia deixar de ser, e com os seus aspectos quantitativos. Há, de facto, um ou dois elementos importantes para ir transmitindo aos estudantes relacionados com os aspectos quantitativos. Por um lado, como nós em Química sempre dizemos que não há venenos, mas há doses venenosas, a expressão quantitativa, digamos assim, dessa relevância química é através precisamente da estequiometria e dos cálculos que podemos fazer para caracterizar a coisa química. Nas reações químicas em particular, nunca nos interessa apenas saber o que lá está, mas quanto lá está, e daí a relevância dos aspectos quantitativos. Também é verdade que foram os aspectos quantitativos da química, desenvolvidos particularmente por Lavoisier, que permitiram à química dar quase que um salto na sua própria história e emancipá-la como ciência de relevância social equivalente às outras ciências. Foi quando ela se tornou quantitativa que precisamente foi a química que hoje conhecemos e que nos fascina. Eu começo por mostrar um excerto de um pequeno vídeo que nos aproxima muito da vida e das questões da vida e da relevância da química para promover a qualidade de vida. A indústria química produz, em larga escala, uma enorme diversidade de materiais que nos são úteis no dia a dia. A vacina da Covid-19 foi produzida e distribuída em tempo recorde. Os atletas de alta competição tentam aumentar os seus rendimentos recorrendo, sem o saberem, ao equilíbrio químico e ao princípio de Le Chatelier. Nos alvéolos pulmonares ocorre uma reação química. Neste pequeno vídeo, acabamos por evidenciar a relação da química com a vida e com as ciências da vida e a importância que o estudo do equilíbrio químico tem
no conhecimento de como esses processos se desenvolvem. Notar que nós, como se pode ver, por exemplo, nas páginas 8 e 9 do projeto, temos entradas a que chamamos Química do Dia-a-Dia, onde abrimos janelas para os estudos dos diversos domínios do 11º ano de Química. O diagrama que estamos a ver, relativo à produção industrial do amoníaco, coloca-nos também num aspecto muito central do domínio 1 e que tem a ver com o gênio de Haber-Bosch, que precisamente otimizando e a partir dos conhecimentos de equilíbrio químico o processo de produção de amoníaco, conseguiram uma metodologia, por assim dizer, e uma técnica que levou à produção industrial do amoníaco em grande escala. É muito curioso notar também a relação da produção de amoníaco com a vida. Isto porquê? Porque a vida é muito carente de átomos de nitrogênio, mas eles tipicamente não estão disponíveis, não estão livres para formar as ligações que conhecemos, por exemplo, no nosso DNA, nas bases nitrogenadas ou nas proteínas. O que acontece é que até há muito nitrogênio, nomeadamente no ar que respiramos, nós temos 70% de nitrogênio, mas ele está comprometido em ligações com os seus pares, em moléculas de nitrogênio, e é preciso quebrar essas ligações, que são muito fortes, são ligações triplas, e as questões energéticas relacionadas com isso são muito cruciais. Uma chamada de atenção para uma simulação computacional sobre equilíbrio químico, que faz parte do nosso projeto. Ela foi otimizada para a linguagem HTML5, e permite que o estudante entre no coração, digamos assim, da transformação química, observando com grande nitidez e de forma colorida a evolução através de gráficos das concentrações ou das pressões parciais de reagentes e produtos na fulcral reação química de dinitrogênio com dihidrogênio a dar amoníaco, e com a observação também dos gráficos das velocidades microscópicas. Os colegas que tiverem a ver este vídeo e quiserem pará-lo e capturar com o seu telemóvel através deste QR Code, poderão entrar dentro desta simulação no seu telemóvel. Ela corre com particular nitidez e usabilidade em dispositivos móveis. Uma palavra para as nossas atividades CTSA, bastante frequentes no projeto 11Q, que tentam convocar a ciência química e a contemporaneidade para o projeto em si. Na página 182, por exemplo, temos uma atividade CTSA relacionada com o grafeno, estas finíssimas fatias, por assim dizer, de grafite, e através, de facto, de estruturas basicamente de carbono, aqui e ali, também com oxigênio, são capazes de capturar, por exemplo, vírus como o vírus SARS-CoV-2 ou até fazer capturas de dióxido de carbono, e podendo nós ter aqui alguma esperança até para uma ajuda científico-tecnológica vinda da química para diminuir as emissões de CO2 e atenuar um pouco os desafios que temos relacionados com o aumento da temperatura média do planeta. Estas atividades CTSA são muito importantes. Nós temos para os professores as respostas, digamos assim, às perguntas que fazemos nestas atividades e que vão ser úteis para os nossos colegas. Mantivemos no nosso projeto 11Q a ideia de, depois de cada questão resolvida, termos uma questão proposta de assuntos semelhantes. E, portanto, sempre que virmos no nosso projeto uma questão resolvida, imediatamente a seguir há uma questão proposta. Há remissões, inclusive nas partes de questões, que levam para o caderno de apoio ao professor e, em alguns casos também, para o caderno de exercícios e problemas. Na página 122, por exemplo, podemos observar a indicação da palavra desafio, que de alguma maneira diferencia o grau de dificuldade de algumas das muitas questões que constituem o nosso projeto. Temos também inúmeras questões relativas às atividades laboratoriais, questões globais. O projeto 11Q vive muito de alguma cumulatividade. De facto, há muitos anos que estamos envolvidos nestes projetos. Vamos ampliando o nosso banco de questões, otimizando, burilando, adicionando, e por isso temos um sem número de questões que robustecem, digamos assim, o projeto 11Q. As atividades laboratoriais, para além disso, são fortemente suportadas com recursos digitais, apresentações, vídeos laboratoriais com a execução dos procedimentos, vídeos com resoluções de exercícios, etc, etc. Por favor, vejam os recursos digitais disponíveis já na aula digital para o amparo, digamos assim, da atividade laboratorial tão central na Química do 11º ano.
O caderno de exercícios e problemas é um dos elementos importantes deste projeto, com resumos, com bastantes questões. Ele engordou em relação à versão anterior, tem mais de 150 páginas, muitas questões, muitas provas, com cotações e critérios de correção. No caderno de apoio ao professor, para além das respostas às questões CTSA, temos planificações, muitos materiais de avaliação. O grosso do caderno de apoio ao professor são também mais de 150 de páginas só sobre questões, estas apenas disponíveis para os professores, e algumas atividades e propostas que fomentam a interdisciplinaridade, a promoção da autonomia curricular e também, obviamente, a relação entre o projeto em papel e os recursos digitais que o acompanham. Em resumo, o nosso projeto vive de uma abordagem contextualizada da química, sempre amparada com rigor científico, uma articulação com os recursos digitais disponíveis, um apoio muito forte, digital e não só, ao trabalho laboratorial, e neste sentido julgamos conseguimos também ajudar os nossos colegas a preparar de forma eficaz os estudantes para os exames nacionais. Embora não tenhamos sido meticulosamente estratégicos em relação ao que vou dizer, reconhecemos, embora de um lado suspeito, que o projeto 11Q, que agora chega às mãos dos professores, permite a compatibilização e a síntese feliz de duas dimensões muito importantes e nem sempre fáceis de compatibilizar na vida docente do 11º ano. Refiro-me a, por um lado, ter um projeto que permite preparar bem os alunos e de forma eficaz para responder positivamente às avaliações, aos testes e aos exames nacionais, e por outro lado, sem fabricar, digamos assim, fazedores quadrados e mecânicos de respostas a perguntas, abrir também horizontes, abrir disponibilidades para a interdisciplinaridade, abrir raciocínio crítico, abrir até pensamento ético sobre a própria problemática da ciência, enfim, trabalhar um bocadinho nos dois sentidos e construir um modelo educativo que permita alunos que sabem química, mas também alunos que são bons cidadãos e que hoje e amanhã poderão contribuir para um mundo melhor e, de forma indireta, por via da cultura científica e também da química que vão aprendendo, oxalá também, cidadãos que contribuam para um mundo mais sustentável e com mais paz. Muito obrigado. Já imaginou como seria ter num só lugar tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras? Com o 11Q, isso já é possível. Descubra como. No início de cada domínio, encontra aberturas dinâmicas, acessíveis através de QR Code e que permitem antever e motivar para os conteúdos a estudar. Sua primeira síntese laboratorial, em meados do século XIX, até aos processos industriais atuais, o conhecimento fornecido pelas equações químicas permitiu aos químicos avaliar e optar por um processo de síntese industrial mais rentável e sustentável. Todos os conteúdos podem ser explorados através de apresentações e animações que esclarecem os principais conceitos e podem ser usadas em sala de aula ou no estudo autónomo do aluno. Com o efeito da pressão, pois num sistema fechado, quando se aumenta o volume, a pressão diminui. Vídeos, Química no dia-a-dia, com exemplos reais de aplicação da química que evidenciam a importância do seu estudo. É utilizado em fertilizantes agrícolas, pesticidas, produtos de limpeza, plásticos e fibras, sistemas de refrigeração, etc. Simuladores, que permitem a manipulação de um conjunto de variáveis e ajudam a compreender propriedades ou relações importantes. E vídeos de entidades reconhecidas que estimulam o aluno a saber mais e a aplicar os seus conhecimentos. What's up, Watney? It turns out it's a lot better to be able to extract it from the atmosphere of Mars, then bring it with you on the trip over, if you have the technology. Para o apoiar na realização das atividades laboratoriais, tem à sua disposição vídeos que permitem acompanhar ou rever a realização de todas as atividades passo a passo e que, exclusivamente para o professor, incluem o tratamento dos resultados. Apresentações com todo o procedimento e resposta às questões teórico-práticas. Resoluções passo a passo de exercícios que seguem o modelo de exame nacional para avaliar a componente experimental.
e atividades interativas com dicas e correção automática que permitem que os alunos apliquem as principais conclusões da atividade. Para consolidar as aprendizagens e apoiar desde já os seus alunos na preparação para o Exame Nacional, o 11Q disponibiliza ainda resoluções passo a passo e exercícios interativos com dicas e explicações animadas que apoiam o aluno no seu estudo autónomo, Kahoots e quizzes com explicações imediatas que ajudam a esclarecer as dúvidas, dicas importantes a ter em consideração na resolução de questões de exame de cada um dos domínios. Por exemplo, não é possível determinares corretamente a quantidade de matéria se tiveres a concentração expressa em moles por decímetro cúbico e o volume de solução em centímetros cúbicos. E um simulador de exames que gera provas com questões que seguem a mesma estrutura do Exame Nacional, com soluções ou cenários de resposta e que permite a seleção de conteúdos dos 10º e 11º anos. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas formativas, questões de aula, mini-testes e testes, entre outros documentos de apoio à avaliação, que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da aula digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.11q.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível. Lei Educação. Um ponto de encontro.